Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, 2 horas e 7 minutos. Nesse terceiro bloco, eu vou conversar aqui com duas figuras que vão coordenar um trabalho que deve movimentar, pelo menos dar uma sacudida no universo aí das igrejas protestantes, as igrejas neopentecostais, enfim. Vai haver aqui um encontro que é a 4ª Conferência Vozes. Eu anunciei equivocadamente que o encontro começaria hoje. Na verdade, não é. Acontece a partir de amanhã, dia 15, dia 16 e dia 17. O encontro, a Conferência Vozes, é uma conferência que ela tenta dar uma simplificada nas ideias defendidas pelo cristianismo. É claro que isso concretizado na prática das comunidades mais excluídas, das cidades mais excluídas, das regiões mais excluídas. Não é à toa que a Igreja Batista Restauração desenvolve um trabalho aqui, e o braço de execução desse trabalho é o Instituto Restauração, é isso exatamente, a Igreja Batista Restauração e o Instituto Restauração, que desenvolve uma série de trabalhos ligados a esporte, geração de renda, enfim. Vamos falar sobre isso aqui com duas pessoas que são importantes para esse encontro. Que aqui, mais próximo de mim, está o Paulo Siqueira, ele é pastor e sociólogo, está aqui conosco, veio de São Paulo, que é a pessoa que vai, de certa forma, alinhavar toda a discussão a respeito desse novo olhar em relação ao Evangelho. E ele vai já explicar a respeito disso. Mais adiante ali, com essa barba que eu tenho inveja, pastor Breno, que é presidente da Igreja Batista Restauração e é presidente também do Instituto Restauração. Queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui para falar a respeito desse trabalho. E eu digo imensamente, eu vou explicar. Porque tem muita gente que lida com o Evangelho, que dá uma complicada, pastor. O senhor não acha, não? Que a forma como está sendo levada a palavra que foi dita por Jesus há 2019 anos, pouco mais, você acha que está adequada? Eu tenho dito em muitos lugares, eu tenho tido assim, a oportunidade de viajar esse Brasil de ponta a ponta. Nesses 10 anos que nós estamos trabalhando com esse movimento que nós criamos, que se chama Movimento pela Ética Evangélica Brasileira, eu tenho corrido o Brasil do Acre ao Sul. Porque quando eu tive a experiência de vir a primeira vez para o Acre, eu disse, poxa, agora eu posso dizer que eu estou de ponta a ponta do Brasil. E a igreja brasileira, ela tem várias formas de ser. E dessa forma de ser, muitas deixaram de ser igrejas. E passaram a ser o quê? Você passa em frente, está escrito igreja, está escrito... Muitas são casas de entretenimento, para não dizer casas de show. Hoje nós temos igrejas, para você ter uma ideia, que ela tem um envolvimento muito mais midiático, promocional, teatral, do que puramente fundamentada dentro dos conceitos básicos da igreja. A igreja, ela é igreja porque ela tem uma história, uma tradição. Como você mesmo disse, a igreja ela se fundamenta na história do Cristo, ou seja, do Jesus Cristo, o Salvador. A igreja ela partiu para caminhos que distancia ela da própria mensagem do Cristo. Por exemplo, eu posso te dar um exemplo. Eu já fiquei sabendo de uma igreja que o pastor diz aos membros que não precisa ter Bíblia, porque ele é o intermediário entre Deus. Então ele é o próprio Salvador. Sim, há um grande telepastor que ele se intitulou o anjo de Deus. E isso não é uma coisa assim difícil de ver, isso é corriqueiro. E há muitos pastores que ele não apresenta Deus, ou seja, ele é um intermediário entre Deus. Deus é o produto da igreja dele. E isso faz com que toda a tradição cristã fique em segundo plano. Há igrejas extremamente midiáticas, onde você percebe que o objetivo é implementar um certo negócio,
Porque o nome de Jesus hoje é produto de venda. Eu vendo a salvação, eu vendo a cura, eu vendo o sucesso, o conforto, o sucesso. É anunciado de forma enfática de que você, por estar dentro dessa igreja, você terá esse e aquele sucesso e aquele empreendimento. Aquela ideia da teologia da prosperidade, por exemplo, em que essa teologia da prosperidade afeta a ética que o senhor está colocando aí, a ética protestante evangélica, né? Protestante evangélica. Eu sempre digo o seguinte, a teologia da prosperidade é mais uma teologia. Há inúmeras teologias. Nós temos igrejas que fundamentam na questão do milagre, da cura, de vários pontos. O cristianismo verdadeiro, ele se fundamenta em palavras simples. Misericórdia, esperança, solidariedade. E nós, como cristãos que somos, nós não temos como nós mesmos empenhar essa questão toda, porque nós somos imitadores do Cristo. Nós temos que agir como Ele agiu. Pastor, vou pedir licença para você, porque vou conversar com o Breno e saber, Breno, como é que está a cor acriana em relação a esse debate? Como é que nós estamos? Certo. Deve poder ser o mais sintético possível, que o nosso tempo já está corrido. Nós conhecemos o trabalho do pastor Paulo, né, e casou muito com muitas ideias que nós tínhamos, né? Quando ele fala uma frase que diz: voltemos ao evangelho puro e simples, o show tem que acabar. Então, nós tentamos resgatar esse evangelho puro e simples, tentamos ir ao que Jesus disse e tentar repetir suas práticas, né? A igreja do Acre não é diferente da igreja do Brasil, ela tem sido fortemente influenciada por fatores que têm feito ela perder a identidade dela. Usando uma metáfora que está lá na Bíblia, se hoje ele estivesse por aqui, ele sairia dando chicotadas ali no com templo. Com certeza. Porque nós não estamos nos comportando da maneira como deveríamos. Nós precisamos voltar ao que ele falou, né? Na verdade, hoje nós acabamos de passar no momento de comemoração da reforma, mas a igreja precisa estar sempre se reformando. Então, essa reforma é cada vez mais presente para os dias de hoje. Pastor, queria que nosso tempo já acabou, queria que você falasse a respeito desse encontro que vai haver. Se eu estiver assistindo a essa entrevista, como é que eu faço para participar? Certo. Quem quiser pode acessar o site www.conferenciavozes.com. Lá vai ter todas as informações. Mas eu gostaria de falar de um momento importante, que seria amanhã de manhã, no horário de 8 ao meio-dia, ali na Baixada da Sobral, no bairro Ayrton Senna, onde nós vamos estar tendo uma ação, onde vai ter médicos, dentistas, torneio de futebol, cabeleireiro, vão ter uma série de serviços, né, que nós desenvolvemos um trabalho lá. O Instituto Restauração. E amanhã vai estar tendo uma grande festa realizando isso. E à noite, e sábado de manhã e domingo de manhã, vai estar sendo na igreja. Se entrar no site, conferenciavozes.com, tem endereço, tem localizador, tudo certinho. Pastor Breno, obrigado. Pastor Paulo, para finalizar mesmo a nossa conversa, falar o Evangelho de forma mais simples, de forma mais pura. Como é que entra a política aí? A política tem espaço? Eu estou falando de política partidária mesmo, política com partido. Muita gente me pergunta, a igreja pode se relacionar com a política? Eu digo, claro que sim. Porém, é preciso lembrar de uma coisa. Nós não podemos barganhar, nem negociar a essência do cristianismo com o sistema político. Hoje nós temos visto muitos líderes, muitos pastores que trocaram a fome e sede de justiça pela fome e sede de poder. Aí as coisas se perdem. Todo ser humano é político. Porém, quando a política se torna uma coisa simplesmente vantajosa, ela só produz ganância, vaidades. Nós sabemos que nós precisamos de bons políticos. Como que a igreja participa com isso? Sendo igreja. E sendo igreja como? Se portando com ética, com verdade e promovendo justiça e vida, como Jesus fez. A igreja ela não tem só que tomar para si os favores da política, ou seja, o enriquecimento, essa coisa toda que nós vemos. A política ela tem um sentido de promover o bem-estar social de todos.
E a igreja também é um instrumento disso. Esse trabalho que a Igreja Batista Restauração está realizando, qual é o objetivo? O objetivo é promover nesse bairro Ayrton Senna uma transformação social, uma transformação política, através do quê? Através dos ensinamentos de Jesus. Nós usamos a Bíblia como um esteio, ou seja, um caminho para que possamos ver acontecer o que está escrito nela. Pastor Breno, Pastor Paulo, muito obrigado pela vinda de vocês. Essas são duas lideranças da Igreja Batista Restauração. Você se interessou, atente aí para os endereços que o pastor Breno falou, vá lá ao bairro Ayrton Senna, como ele anunciou. Eu acho que a coisa é mais simples do que a gente tem complicado, né, pastor? Mas Sem dúvida. muito obrigado pela presença de vocês aqui. Lembrando que esse terceiro bloco do Gazeta Entrevista é um oferecimento da Verágua, a água mineral dos Acreanos. O Gazeta Entrevista volta na próxima terça-feira.